O Vitor Z mandou aqui uma contribuição também, valeu demais, e falou que, amigo, Constantino se converteu e converteu o Império Romano por razões religiosas ou políticas, ou um pouco de ambas? Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Essa é uma questão muito controversa, porque o que a gente sabe sobre a conversão de Constantino é escrito por cristãos próximos a Constantino, como Eusébio de Cesareia, que claro que não vão duvidar da genuinidade, né? Da genuinidade, existe isso? Da autenticidade da conversão de Constantino. Mas há uma suspeita de que ele tenha na verdade, adotado o cristianismo, que era uma religião muito popular no Império Romano e é muito popular entre as massas, né? Num período complicado para outras estruturas religiosas tradicionais greco-romanas. Ele teria adotado isso como uma estratégia de unificação daquele império que estava se fragmentando e que se fragmenta depois dele, né? Logo, poucos anos depois, poucas décadas depois de Constantino, já a fragmentação do Império Romano. Mas então é difícil saber, né? Não dá para ter certeza. E pode ser as duas coisas, né? Talvez ele até não. Inclusive, essa ideia de conversão é muito interessante, né? A gente costuma simplificar isso às vezes, como se, tipo assim, Constantino se converteu ao cristianismo significa ele abandonar toda a sua herança greco-romana em termos religiosos, de culto, e passar a seguir uma espécie de ortodoxia cristã. E não é necessariamente assim que as conversões aconteciam na antiguidade, e às vezes nem até hoje, né? Mas principalmente na antiguidade, as religiões tinham muito a ver com a prática, né? Era mais importante você praticar, você tinha uma atenção maior na prática do que no credo, por assim dizer, né? Nas asserções ali da religião correta. Era mais ortopraxia do que ortodoxia, mais a prática do que a crença. Então era muito comum que uma pessoa adotasse outras religiões ou participasse de diferentes religiões, o que significava, na verdade, ele, por exemplo, ia a dois templos diferentes, ou ele seguia normalmente os cultos ali greco-romanos, públicos, o culto imperial, por exemplo, mas era uma figura que participava de escolas de mistério, né, religiões de mistério, né, que são grupos mais fechados e que têm crenças e práticas mais singulares, mas ao mesmo tempo ele fazia parte da religião pública, do culto imperial, da adoração dos deuses, né, em favor da Pax Deorum, para garantir o favor dos deuses sobre o império, esse tipo de coisa. Então, é possível que Constantino, por exemplo, possa ter integrado Jesus como uma espécie de deus ou de uma figura de um homem divino numa matriz maior e mais diversa de religião greco-romana. É possível também, né? Então a gente tem várias posições possíveis para o que aconteceu com Constantino. Se ele identifica um deus que ele já acreditava, por exemplo, com o deus cristão, né, o Sol Invictus, por exemplo, com Jesus, ou se ele cultua as duas coisas juntas, mas como coisas ao mesmo tempo, só como coisas separadas, ou se ele só finge que se converte ao cristianismo por efeitos políticos, mas continua adorando da forma que ele já adorava antes. Muitas possibilidades, mas é impossível cravar isso, né? A gente não tem documentos assim que sejam suficientes para bater o martelo em relação a isso. O Murilo, inclusive, né, voltando àquela questão do Constantino, pergunta assim: o Alexandre o Grande era religioso ou usava a religião para manipular os outros? Pode ser as duas coisas também, né? É uma coisa parecida aí com Constantino, só que no caso do Alexandre o Grande, o interessante, a gente já falou isso em live sobre o Alexandre o Grande aqui no canal, né? O interessante é que todos os lugares que o Alexandre o Grande vai, ele adora os deuses locais, ele segue as práticas locais. E isso tem um efeito político muito interessante, que é o de você ser respeitado pelas pessoas daquela comunidade, que você está se tornando o soberano ali depois que você conquista a terra. Você é visto como uma pessoa que respeita os deuses locais. Alguém até que pode se identificar com um deus local, como filho de um deus local, por exemplo. Os egípcios, por exemplo, considerarem que Alexandre é filho de Amon, né? E por aí vai. Então isso pode ter um efeito político muito grande. Dada a conveniência de se acreditar nessas coisas, o próprio Alexandre o Grande pode ter se persuadido, né, se deixado persuadir de que era de fato divino, de que era de fato filho de Zeus, filho de Amon, etc. Né? As verdades, ou não as verdades, né, mas as opiniões convenientes, a gente tende a ser bem receptivo a elas. Né? Assim como eu acho que muitos religiosos que manipulam as pessoas hoje, na realidade atual, né, brasileira e de outros lugares, eles acreditam genuinamente nas coisas que eles falam e que servem para propósitos políticos. Mas também é a religião
dos caras genuinamente. Eu acho que isso acontece em muitos casos. Então não é preciso fazer essa um ou outro, né? Será que ele é autenticamente religioso ou será que ele usa a religião para manipular os outros? Pode se fazer as duas coisas.